Quando aqui iniciávamos este evento e a pastora Luciana entoava cânticos, eu tive a sensação que ali em sua garganta fremitavam talvez harpas que tocavam o espírito de quem cantava e os espíritos dos que a ouviam. E ali eu antevi que esta tarde não seria uma tarde comum, seria uma tarde de encantamento e uma tarde em que a força do Espírito Santo haveria de triunfar. Quando vi, mais adiante, o apóstolo Marcos Nascimento chamar neste salão homens que em tempo recente estiveram do outro lado da sociedade, cometendo crimes, delitos, enfrentando a polícia, e que aqui hoje se encontram recuperados e contribuindo com a palavra de Deus, com a pregação de Deus e com a sociedade, eu compreendi quão relevante é a força de uma igreja. Lembrei-me de uma passagem de Provérbios que me marca muito. Nesta passagem de Provérbios, diz que muitos planos fracassam, os planos fracassam por falta de conselho. E os grandes planos se sustentam quando há muitos conselheiros. E aqui, vendo os pastores e apóstolos, eu sei que estou diante de conselheiros que pregam a palavra de Deus e pregam a cidadania de que falava ainda há pouco o doutor Dicival. E esta pregação é que leva pessoas a caminharem nessa sociedade procurando ser melhor, serem mais assertivos. Esta noite, meus amigos, minhas amigas, eu aqui estou com o espírito tocado pela emoção da música, do cântico da pastora Luciana, pela emoção da pregação do apóstolo Marcos Nascimento, para dizer a cada um dos senhores e a cada uma das senhoras que este local, com a força do Divino Espírito Santo, com a força de Deus, está energizado, e que esta energia possa tocar nossos corações e nossas mentes, para que retornemos aos nossos lares, com a certeza de que cada dia de luta que travamos é um dia de luta em favor de uma sociedade que clama por homens bons. O apóstolo Marcos Nascimento fez aqui um breve registro de uma frase antológica de Martin Luther King: pior que o grito dos homens maus é o silêncio dos homens bons. Pois esta frase, apóstolo, foi, por assim dizer, o divisor de águas da minha vida, para que eu, neste início de noite, pudesse chegar aqui, olhando para cada um dos senhores e para cada uma das senhoras, na condição de pré-candidato a prefeito de São Luís. Até 2019, capelão Josué, que aqui fez uma breve louvação à minha pessoa, invocando algo muito importante, que é a presença da madeira em cima de um púlpito, de algo sagrado para todos nós. A palavra de Martin Luther King somente entrou no meu coração em 2019. Eu não pretendia entrar na política. Eu via a política, capelão Josué, como algo sujo, algo sórdido, que não mereceria, por assim dizer, a presença de alguém que caminhou por 35 anos a vida reta, a vida correta da magistratura.
e entrar para a política poderia comprometer aquilo que eu acho que é extremamente sagrado na minha vida, que é a minha biografia, a minha história de vida, a minha história de luta. Lendo Martin Luther King, a frase dita aqui pelo apóstolo Marco Nascimento: pior que o grito dos homens maus é o silêncio dos homens bons. Eu tive a certeza de que quando os homens bons se omitem, quando os homens bons silenciam diante da política, a política vira território da barbárie. Ela passa a ser ocupada pelos canalhas, pelos corruptos, pelos malfeitores, por aqueles que não têm compromissos republicanos com a sociedade e com o povo. E é esta gente que desvia dinheiro da educação, essa gente que desvia dinheiro da saúde, essa gente que desvia dinheiro do transporte público, essa gente que desvia dinheiro do saneamento básico e essa gente que cria aquilo que tecnicamente se chama de fatores criminógenos. Segurança e policiamento não são conceitos coincidentes, não são conceitos idênticos. Por isso, quando tiram esse dinheiro público do saneamento básico, da educação e da saúde, essa gente acaba estruturando uma cadeia terrível de elementos criminógenos que vão exigir não o policiamento, mas a segurança. Fazer policiamento, doutor Dicival sabe bem disso, é algo relativamente simples, singelo. Basta fazer concurso público, contratar policiais e espalhá-los pela cidade em diversos pontos. Isso é policiamento. Mais importante que policiamento é fazer segurança. E segurança se faz fundamentalmente com a eliminação de fatores criminógenos. E a igreja tem feito isto, e aqui o exemplo que o apóstolo Marco Nascimento contou do Jaracati. Quando se deixa iluminada uma rua, bem iluminada, um fator criminógeno desaparece. Desaparece a possibilidade de assalto, de crimes, de estupro. Quando se recupera uma rua degradada, saneamento básico, desaparece um fator criminógeno e a segurança começa a se restabelecer. Quando se tira da rua uma criança e coloca-se numa escola em tempo integral, com alimentação adequada, com orientação psicológica, com orientação de professores, se elimina um fator criminógeno. Quando se atende um pai de família que está cometido de grave enfermidade e dar a ele um tratamento em um hospital humanizado, decente, com medicamento, se elimina um fator criminógeno. Então este é o grande suporte da segurança pública. Mas para fazer segurança pública é preciso ter recursos. E os recursos, quando não são bem tratados por homens decentes, eles vão ocupar os bancos e as contas dos canalhas, que vão comprar os seus apartamentos na península, em lugares sofisticados desta cidade. E isso causa uma imensa dor naqueles que sabem o que é a dor da pobreza, o que é a dor da periferia. Eu saí, já disse isso em outro momento, de um bairro extremamente pobre. Bairro de Fátima, antigo Cavaco, Travessa Neiva Moreira, número 13, onde eu nasci. Ali, invasão, ocupação, iniciava uma comunidade muito pobre. Meu pai alfaiate, minha mãe empregada doméstica, eu menino, vivendo nas ruelas do bairro de Fátima. Lavador de carro, vendedor de feira, vendedor do estádio Nilzinho Santo, ajudante de pedreiro. Minha mãe, uma mulher iluminada, evangélica, crente, convicta da força de Deus. Nos dias mais tensos de nossas vidas, a minha mãe tinha um alento, um olhar generoso para dizer: de mais longe nós já viemos. E eu,
com um olhar pessimista de menino pobre, ficava me perguntando de onde nós viemos para ainda estarmos, naquele momento, passando fome. Mas a minha mãe, seguramente, tinha no seu coração a força do Espírito Santo para dizer e para imaginar que nós iríamos caminhar e chegaríamos a um porto seguro. E chegamos, pela sua generosidade, pela sua fé, pela fé do meu pai, pela luta que eles tiveram. Certa vez, eu pretendia aprender a profissão de alfaiate. E o meu pai, num desses tirocínios raros em um homem semi-analfabeto, disse para mim: Zé Carlos, essa profissão vai ser extinta. Logo, logo estaremos comprando paletós, e a especialidade dele era fazer paletó. Estaremos comprando paletós nas lojas. E isso logo, logo realmente aconteceu. Tivesse o meu pai colocado o seu filho para pedalar uma velha máquina Singer e ali ele aprendesse a profissão de alfaiate, provavelmente eu não teria me desgarrado daquele ambiente de pobreza e teria ficado retido naquele ambiente social. Foi o tirocínio, a força de Deus na minha casa, que fez com que meu pai tivesse uma visão que somente os líderes têm. O líder é, antes de tudo, um visionário. Não há líderes míopes. O líder é quem enxerga o horizonte e enxerga muito longe. E o meu pai, um homem semi-analfabeto, era um visionário. E ele dizia que somente o estudo poderia nos tirar do velho bairro de Fátima. E foi estudando que eu passei no vestibular para Direito da Universidade Federal do Maranhão, vestibular concorrido, não havia cota, à época, disputando com os alunos de Batista, Marista, Dom Bosco, das grandes escolas. Fui o segundo colocado, vindo da escola pública. Na universidade, com todos os percalços da vida, consegui concluir meu curso. Virei procurador-geral do município de Santo Inês, promotor de justiça, juiz de direito, juiz federal, membro de 3 tribunais regionais eleitorais, Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, Tribunal Regional Eleitoral do Acre, Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Fui professor de 3 escolas de juízes, 3 escolas de magistratura, Acre, Rondônia e Maranhão, professor de outras faculdades no Maranhão, no Acre e no estado do Acre de Rondônia. Poderia, chegando em 2019, olhando para 2020 e vendo no cenário se aproximar o meu tempo de 35 anos, me recolher às águas calmas da aposentadoria, cuidar da família, advogar, empreender. Amigos começaram a tocar, talvez minha alma, meu coração, para que eu colocasse o meu nome como pré-candidato a prefeito de São Luís. E eis aí o dilema, que ainda hoje varre a minha casa, que ainda hoje está impregnado na minha casa. A minha mulher, apóstolo Marco Nascimento, ainda não se convenceu, ainda não aceitou plenamente esta caminhada, porque ela olha para mim e diz que quem tem uma biografia como eu tenho, de luta, uma história de vida de um vencedor, não poderia se misturar nas águas sujas da política. Mas eu, contrariando este sentimento dela, tenho dito para ela reiteradamente, invocando o Martin Luther King: pior que o grito dos homens maus é o silêncio dos homens bons. Eu não quero deixar para os meus filhos a herança de um covarde, de alguém que em dado momento de sua vida poderia colocar o seu nome dentro de um tabuleiro político para ao menos dar voz às pessoas pobres, às pessoas desvalidas da cidade. Eu hoje posso falar, e por onde passo sempre digo isso: eu não preciso de um profissional de marketing, de um media trainee, para falar o sentimento do povo pobre da ilha de São Luís, porque eu conheço o sentimento do povo de São Luís. Nasci nessa cidade,
conheço as suas ruas, conheço as suas lideranças, conheço a sua gente, conheço as suas dores. E por ter conhecido e por conhecer, acredito que é possível colocar o meu nome neste contexto para buscar um novo momento para a cidade. O livro de Deuteronômio, que todos os senhores sabem bem, que é o livro, por assim dizer, que dá orientação de instrução divina. O livro de Deuteronômio, na palavra de Moisés, diz algo que causa um grande impacto. Ele diz que um líder, os líderes devem ser sábios, devem ser criteriosos e devem ser experientes. Sábios, criteriosos e experientes. Esse é o tripé que eu acredito que posso, neste momento, me valer dele. A sabedoria vem de Deus e eu invoco a proteção de Deus todos os dias para ter a sabedoria necessária para reunir gente, arregimentar gente decente, para governar a cidade e começar um novo momento. Criterioso, ser zeloso, ter cuidado com a cidade, cuidar de gente, cuidar de um patrimônio maior que a vida, cuidar das pessoas, servir de referência, criar um novo ambiente, estimular as pessoas, mostrar para os jovens que alguém que estuda pode vencer como eu venci. Mostrar para os pais que devem acreditar nos seus filhos, estimulando-os a estudar. Para os pobres não há outra porta para vencer na vida que não seja a porta aberta do estudo, a porta aberta do concurso. Experiente, a experiência de uma vida, 35 anos de carreira pública, advogado, promotor de justiça, juiz de direito, juiz federal. Poderia, como disse, me recolher às águas calmas da aposentadoria. Estou nessa luta árdua, luta difícil, mas Deus tem sido, como sempre o foi, generoso comigo. E eu sinto a presença de Deus todos os dias que saio de casa, para conversar com gente, conversar com pessoas. E hoje aqui, muito mais até, ao ver cada um dos senhores e cada uma das senhoras, eu tenho a convicção de que nós temos um grande desafio pela frente, que é o desafio de difundir um nome, difundir um projeto, difundir um ideal. Eu não tenho mais idade, é fato, para sonhar algo que venha para muito tempo depois. Tenho 61 anos, prazo de validade, a falibilidade humana é da essência humana. Mas eu tenho uma imensa vontade de arregimentar pessoas, gente decente, para fazermos história e construir uma grande cidade. E é nessa perspectiva, lembrando de Provérbios, de que quando se faz um plano e não se tem conselho, ele fracassa. Mas quando se faz um plano bem estruturado, com muitos conselheiros, o plano é realizado. É que eu quero buscar nas igrejas evangélicas, na sua força, o aconselhamento necessário para que nós possamos fazer em São Luís um grande governo. Eu penso que a secretaria mais importante de uma cidade pobre como São Luís, apóstolo Marco Nascimento, deve ser a Secretaria de Ação Social. Mas não para ser ocupada pela esposa do prefeito, por um amigo íntimo do prefeito, por alguém que transforme a secretaria num cabide de emprego, para ser ocupada por gente que tenha sensibilidade, que goste de gente, que saiba cuidar de gente e que possa ali levar a saúde, ação social e saúde dialogando, levar a educação para as comunidades pobres, ação social em favor da educação, que possa levar cultura no seu sentido amplo, de uma maneira assertiva, de uma maneira eficiente, que possa levar às comunidades pobres
a presença do Estado. O apóstolo Marco Nascimento dizia aqui, e eu me impressionava quando cada um aqui foi se levantando para contar um pouco da sua história, para ter essa certeza de que quando o Estado não chega, o crime chega. Darcy Ribeiro dizia, secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, que quando não se investe na educação, terá que se investir em presídio. Terá que se investir em presídio. Então é preciso investir na educação, mas é preciso também, e fundamentalmente, reconhecer algo que o Estado, a sociedade política organizada, não o Estado-membro, o Estado enquanto sociedade, ainda não reconheceu na sua plenitude, que é a força das igrejas evangélicas. Eu li recentemente um livro admirável de um pastor da Assembleia de Deus, chamado Pequenos Líderes, Grandes Igrejas, Josué Campanhã. E nesse livro ele faz uma abordagem assim muito impressionante, mostrando a caminhada de Cristo, inicialmente recolhendo os seus apóstolos, recolhendo gente do povo, gente simples. Quando ele apanha Pedro, que estava pescando, ele não foi buscar um douto, um sábio, um erudito, buscar um homem do povo para levá-lo para uma caminhada. E esse Cristo, visionário, essa é a função do líder. Ele recolheu aqueles 12 homens, todos simples, e fez história na humanidade. A ponto de a humanidade, como sabemos, ser dividida em antes e depois de Cristo. Este visionário arregimentou isto. E Jesus Cristo, lá em 2000, começando esse marco civilizatório depois de Cristo, ele se tornou um líder que hoje os técnicos em administração, os neurolinguistas querem trazer para a visão moderna. Líder, servo. Parece um paradoxo alguém ser líder e ser servo. Mas esse Cristo mostrou que para liderar é preciso servir. E é preciso que um gestor tenha este sentimento, um administrador público. Se ele quiser conduzir a sua comunidade, se ele quiser conduzir a sua gente, ele terá que ter esse binômio. Ele terá que ser líder, mas terá que ser servo, para servir a sociedade, servir a comunidade, para fazer uma grande caminhada. Eu tenho muitas ideias, muitos projetos para nós fazermos São Luís melhor. Mas seguramente as ideias e os projetos que tenho são poucos diante do que cada um dos senhores pode trazer para nós concluirmos e estruturarmos um plano de governo. Eu quero o apóstolo Marco Nascimento, Tenente Coronel Josué, Dicival, todos que estão na mesa e todos que estão aqui. Eu quero convidá-los, quero convidá-las a fazer comigo um pacto, que cada um dos senhores, cada uma das senhoras, me ajudem minha equipe a montar um plano de governo eficiente, republicano, honesto, eficiente para São Luís, para que nós possamos aqui fazer história nessa cidade, fazer uma administração honrada, honesta e com a proteção de Deus. Uma administração que não deixe os recursos públicos saírem da saúde e da educação para construir mansões suntuosas em São Luís e outros estados, mas que o dinheiro público seja revertido para o patrimônio público, com maiores escolas, maiores hospitais, maiores ruas, com igrejas envolvidas no processo, com pessoas decentes participando disso. Esse é o grande desafio, um desafio cívico, um levante cívico, o apóstolo Marco Nascimento. Acreditem no que eu estou dizendo. Eu não terei idade, não tenho idade para desfrutar daquilo que haveremos de fazer. Mas seguramente, como líder, e com esta visão que o líder deve ter,
nós poderemos deixar para São Luís um legado para os pósteros, de uma cidade feliz, de uma cidade bem administrada, que tenha Deus como mandamento e a família como pilar essencial. Vamos pensar nisso, me ajudem a fazer história nessa cidade. Muito obrigado.